Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o professor Richard Wolff para discutir alguns dos novos desdobramentos. É claro que todos estão falando sobre a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. E estou ansioso para ouvir sua perspectiva. Como sempre, obrigado por voltar ao programa. Certo, estou muito feliz por estar aqui e agradeço pelo convite. Eu me considero um pouco nacionalista econômico, no sentido de que acredito que a soberania tecnológica e econômica são pré-requisitos para a soberania política e a liberdade. Por isso, olho para figuras como Alexander Hamilton, Friedrich List e Sergei Witte. Achei interessante que na nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, sobre a qual todos estão focando principalmente por causa de seu componente militar, haja na verdade um longo parágrafo dedicado a Hamilton e seus planos econômicos. Talvez o governo tenha reinterpretado isso de forma um pouco livre, de maneiras com as quais eu não necessariamente concordaria, mas ainda assim, o que você acha dessa nova estratégia de segurança nacional em termos de comércio e política internacional? Bem, eu acho que sim, e claro, as pessoas que escreveram isso provavelmente não concordariam com o que estou prestes a dizer, mas acredito que isso representa o mais próximo possível de uma admissão, da parte deles, de que o Império Americano acabou, que o alcance global desse império se foi para sempre, ou pelo menos se foi por enquanto. E eles estão tentando articular e querem articular uma estratégia com uma conotação positiva sobre para onde ir a partir daqui. Porque a velha ideia, com séculos de existência neste país, de que ele é a nova onda do futuro, de que incorpora todos os grandes avanços políticos, econômicos, culturais, militares, o excepcionalismo dos Estados Unidos, do Ames, tudo isso. 12 maneiras de dizer que há algo permanente em uma condição que absolutamente não era permanente. E o que quero dizer com isso? Tudo isso era provisório até o fim de 1945. Já havia sido articulado antes, mas não era acreditado, nem mesmo pelas pessoas que o articularam. Elas sabiam que eram entusiastas, sabiam que eram torcedoras e queriam celebrar o crescimento dos Estados Unidos, sem dúvida. Mas tornar-se um império global, substituir os britânicos, não. Elas não achavam que isso estivesse ao seu alcance de forma alguma, não no fundo, quando falavam honestamente. O fim da Segunda Guerra Mundial mudou isso. Aquela guerra foi o espetáculo da destruição de todos os outros concorrentes concebíveis dos Estados Unidos. Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão, China, Rússia, todos eles se destruíram mutuamente. O único lugar que não foi destruído foram os Estados Unidos. Você sabe, tirando Pearl Harbor no início, e isso foi no Havaí, nenhuma bomba caiu aqui, nenhuma fábrica foi destruída, nenhuma ponte explodida, nada. E em termos de economia, estávamos na pior depressão do capitalismo, de 1929 a 1941. O que nos tirou dela foi a guerra. A guerra pegou milhões de pessoas desempregadas. Metade delas vestiu uniformes e virou o exército, e a outra metade conseguiu empregos fabricando os uniformes para o exército. Então, quando a guerra terminou, os americanos haviam acumulado renda porque tinham empregos. Eles não podiam gastá-la, já que a produção era voltada para a guerra. Assim, acabou havendo um excesso de demanda, uma escassez de oferta e uma população faminta que havia passado por uma década de depressão e depois por meia década de guerra. Eles não tinham trocado as janelas de suas casas nem comprado um carro novo ou qualquer outra coisa, e agora o fariam. Isso gerou um surto de crescimento, e isso já teria sido suficiente. Mas a combinação desse surto de crescimento nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960 e a devastação da Europa levou a ações extraordinárias como o Plano Marshall.
Nos dê ainda mais empregos, emprestando dinheiro à Europa, para que ela pudesse comprar os produtos americanos de que precisava para reconstruir suas economias, pois também haviam sofrido com a Grande Depressão, além da guerra, que foi diretamente destrutiva para eles e seu povo. Vale mencionar que é importante compreender esse período da história americana por outro motivo. Ele lança luz sobre o presente. Os Estados Unidos se tornaram mais fortes ao lutar uma grande guerra que custou recursos enormes e afastou dezenas de milhões de pessoas de seus empregos regulares para o esforço de guerra. Mas disso surgiu uma economia muito mais forte. É isso que vem acontecendo na Rússia desde o início de 2022. Não deveria ser uma surpresa. Se você entende certas condições, a guerra pode ser uma oportunidade muito positiva para uma economia. Também pode ser o contrário, mas na verdade não se trata da guerra em si. Trata-se das condições dentro das quais e ao redor das quais uma guerra acontece. De qualquer forma, deveria ter ficado claro para todos que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam em uma posição muito excepcional. Todos os outros potenciais concorrentes, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão, China, Rússia, estavam agora concentrados em alcançar os Estados Unidos, se recuperar da guerra e restabelecer suas posições globais. Os europeus ainda tinham suas colônias, enquanto os chineses e os russos eram mais como os de fora, que precisavam provar sem a ajuda do Plano Marshall ou do Ocidente que também eram capazes. Bem, o ponto principal, como sabemos agora, é que as pessoas que receberam ajuda do Plano Marshall hoje se arrependem, e as que não receberam se saíram muito melhor. Aqueles que confiaram em si mesmos, liderados pelos chineses, se saíram muito melhor. Receber ajuda dos Estados Unidos foi um benefício de curto prazo a um preço altíssimo no longo prazo. Mas o império começou a se dissolver, porque o resto do mundo tem suas próprias ideias sobre como e onde se desenvolver. Eles não querem continuar subsidiando os Estados Unidos por meio do uso do dólar. Eles não querem subsidiar os Estados Unidos por meio de todo o sistema em que o petróleo é precificado em dólares, criando aquele conjunto de recursos que é emprestado de volta aos Estados Unidos para financiar sua política externa, sem cobrar impostos do próprio povo. O que temos feito neste país há muitos anos. Tudo isso acabou. Está terminando aos poucos. Não é um evento catastrófico, mas esses pequenos sinais se acumularam e mostraram às Forças Armadas que, mesmo quando lutam contra os países mais pobres do mundo, Afeganistão, Iraque, Vietnã, esses são os mais pobres entre os pobres. Os poderosíssimos Estados Unidos não conseguem derrotá-los. Essa é uma lição da qual os militares estão plenamente conscientes. E o restante do país está lentamente tomando consciência, especialmente depois daquele documento emitido em 4 de dezembro. É basicamente isso. Não podemos dominar o mundo. Vamos tentar ser preeminentes neste hemisfério, o hemisfério ocidental. Você sabe aquela declaração notável do acordo com o Império Britânico em 1830, que criou a chamada Doutrina Monroe, está sendo retomada. Desta vez não como os Estados Unidos afirmando sua expansão, mas como os Estados Unidos tentando manter pelo menos a parte do mundo que antes aspiravam controlar. Isso vai ter ramificações na política, na ideologia, em tudo neste país. Vai causar problemas indescritíveis na América Latina, sobre os quais podemos conversar. Mas é isso. Se me permitem dizer, e claro, Glenn, sinta-se à vontade para discordar de mim, a parte do mundo que literalmente foi jogada debaixo do ônibus é a Europa. Para os Estados Unidos, a Europa agora é interessante apenas como uma fonte de tributo. E se vocês não vão nos dar esse tributo, então preferimos que simplesmente desapareçam. Fiquem aí, tornem-se parte do mundo conhecido pelo turismo ou algo assim.
onde as pessoas possam ir e ver culturas antigas que costumavam ser muito importantes no mundo, mas que agora estão se recolhendo à França, à Noruega, ou a seja lá que for o lugar. Vamos deixar que vocês façam mais do que isso, mas então terão que pagar tributo. Vocês terão que se comprometer, como fez von der Leyen, a comprar 700 bilhões de dólares em gás natural liquefeito, a 3 vezes o preço que costumavam pagar pelo petróleo e gás russos, assim, paralisando sua própria indústria. E como ela fez, comprometer-se a investir de 700 a 800 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. O dinheiro arrecadado na Europa e pela Europa será investido aqui. Como vocês vão vender isso aos eleitores europeus? Como, afinal, vocês se tornam tributários, como partes da periferia do Império Romano ou das fronteiras do Império Otomano, pagando tributo. E se vocês não pagarem tributo suficiente, nós os puniremos com uma tarifa ou algo do tipo. É isso que os europeus vão fazer. Deixe-me dizer da forma mais clara possível. O que esse documento faz é dizer aos europeus, mesmo que ainda não percebam, mesmo que ainda não ouçam, ele lhes diz: nós, os americanos, agora entendemos a economia mundial e suas mudanças. E vamos tentar construir uma aliança com a Rússia e a China. Vocês, europeus, provavelmente em breve terão que tomar a mesma decisão e competiremos pelos russos e pelos chineses. Estamos em melhor posição para fazer isso do que vocês. Então as perspectivas não são nada boas para vocês. Gosto do que você disse sobre o Plano Marshall ser um benefício de curto ou médio prazo, porque a vantagem para países como a Rússia ou a China é que os Estados Unidos sempre os viram como adversários. Você não pode se tornar muito dependente dos Estados Unidos, o que fez com que eles buscassem sua própria soberania tecnológica e financeira. Eles desenvolveram sua própria capacidade para fortalecer sua soberania política caso os Estados Unidos fossem atrás deles. Mas, para os europeus, existem sempre acharam que os estadounidenses iam doar-nos por sempre. E para toda essa ideia de que as alianças são baseadas em valores e em interesse estatal. E eu não acho que eles perceberam que o Ocidente político, da forma como existiu, tem uma condição bastante singular. Quero dizer, no mundo bipolar, fazia sentido. Era preciso conter a União Soviética. Chegou-se até a ver que a competição econômica entre as potências ocidentais durante a Guerra Fria foi reduzida por causa do objetivo maior de equilibrar os soviéticos. No mundo unipolar, também fazia sentido. O Império dos Estados precisava de certos nós. Alemanha, Japão, e os interesses estavam harmonizados. Mas no mundo multipolar, ele também base para essa parceria. E eu acho que você está certo ao dizer que agora a única maneira de manter os americanos na Europa é pagando tributo para conquistar a afeição dos Estados Unidos. Mas quanto mais tributo eles dão, quase que por definição, indo contra seus próprios interesses nacionais, mais fracos ficam, menos relevantes se tornam. E você vê essa irrelevância e quase desprezo por parte dos Estados Unidos. Claro, as estratégias de segurança nacional, não precisamos passar por todas elas. São muito hostis em relação à Europa, chegando até a sugerir que alguma mudança de regime poderia ser boa, ou pelo menos que deveriam cultivar a oposição. Mas há outro argumento, ou proposta que surgiu, o de que o G7 também já não é realmente tão relevante assim. Quer dizer, essas já não são mais as principais economias. E o governo Trump sugeriu, segundo relatos, que seria melhor substituí-las por um Core 5 ou C5, que incluiria os Estados Unidos, China, Japão e Rússia. E nenhum país europeu, bem, exceto a Rússia, está incluído nessa lista. Isso é bastante extraordinário. Agora, eu sou um realista político, então, tendo a achar que instituições e arranjos desse tipo precisam refletir a real distribuição internacional de poder para serem estáveis. Isso, porém, indica um futuro bastante negativo para a Europa.
Então, como você vê o futuro econômico da Europa? Porque eu sempre fico me perguntando se não estou sendo duro demais ou pessimista demais nesse ponto. Bem, como de costume, para mim pelo menos, no fim das contas, as forças decisivas são internas, não externas. Acho que o que acontece na Europa agora não é que os choques externos, por assim dizer, sejam insignificantes. Eles são importantes. É por isso que comecei dizendo que o artigo da semana passada representa um momento conceitual muito profundo em nossa cultura e terá impacto sobre os europeus. Mas acredito que tudo depende de como a política europeia se desenvolve internamente. Quão comprometida está a massa do povo europeu com as lideranças que tem hoje, com os partidos políticos que tem hoje, e com o capitalismo como o sistema que tem hoje, em um mundo que está mudando tão rapidamente, e de maneiras que acredito a maioria dos europeus mais cedo ou mais tarde vai perceber que são muito perigosas, especialmente para eles. Isso vai aumentar a conscientização de que precisamos fazer algumas mudanças básicas. Eles não vão alcançar as potências existentes. Quero dizer, os alemães estão fazendo um movimento mais agressivo para se militarizar, o grande empréstimo que Merz está contraindo, o financiamento do déficit fiscal para uma expansão militar. Em primeiro lugar, eu me pergunto por que o resto da Europa não está preocupado com o que acontece quando a Alemanha tiver um exército imenso e ninguém mais tiver. Mas eu também diria que, dado o volume de gastos que Rússia e China estão destinando para modernizar seus exércitos, e considerando o financiamento dos próprios aprimoramentos pelos Estados Unidos, os europeus, bem, eles simplesmente não conseguem acompanhar. A única maneira de eles conseguirem fazer isso funcionar seria se sua tecnologia militar ultrapassasse a da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Isso é possível, mas pouco provável. Nem mesmo é provável que os alemães consigam se virar sem comprar muitos dos bens militares intermediários e finais que fazem parte de sua expansão. Eles não têm a estrutura industrial para fazer tudo isso sozinhos. É isso que eles perderam. É isso que toda a Europa perdeu. Isso não se recupera da noite para o dia, o que significa que boa parte desses gastos vai, na verdade, vazar para outras partes do mundo que produzem o que eles vão precisar. Portanto, vejo esse esforço mancando, tentando fazer o que dizem que vão fazer, como algo muito, muito improvável de levá-los muito longe. E temo que eu não veja nenhum movimento em direção à unidade. Quero dizer, do jeito que França, Inglaterra e Alemanha estão pressionando para usar os 200 bilhões em ativos russos contra a vontade da Hungria, Bélgica e de vários outros, isso não parece uma Europa unificada. Isso parece uma Europa, sabe, se fragmentando. E se eles seguirem com o plano de tornar toda a Europa responsável caso esse dinheiro nunca seja devolvido, o que duvido que aconteça, então vão impor o pagamento da dívida às pessoas que se opuseram ao empréstimo. Talvez a Europa consiga se manter unida diante desse tipo de diferença, mas eu não acho, especialmente com as outras pressões que enfrentam. Então, finalmente seria possível haver uma ruptura se houvesse um realinhamento drástico? Sim. E na Europa existe a base socialista para imaginar isso. Não estou dizendo que seria possível fazer isso. É algo muito improvável, com certeza, dado o estado atual da política por lá. Mas isso poderia criar uma situação completamente diferente, se a produção fosse realmente coletivizada, se as fábricas pertencessem e fossem operadas pelos próprios trabalhadores. Ainda seria possível manter um programa militar e tudo mais, mas seria um desafio ao mundo muito diferente de qualquer coisa que alguém tenha previsto até agora. Deixe-me ser um pouco dramático com você. Seria como se a Europa dissesse: nós nunca levamos o socialismo muito a sério. O que fizemos foi permitir que partidos socialistas funcionassem.
Permitimos que eles conquistassem votos, formassem governos e regulassem uma economia capitalista privada. Um pouco mais, um pouco menos, de um país para outro. Mas o que nunca fizemos foi fazer a revolução em nível micro. Nunca questionamos o fato de que a empresa capitalista seria administrada como uma autocracia de cima para baixo, que é o que acontece na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. E não é muito diferente em outros lugares da Europa também. Suponha que você mudasse isso. Suponha que dissesse, somos socialistas, e percebemos que no volume 1 de O Capital, Marx não diz uma palavra sobre governo versus iniciativa privada. Não é um tema que o interesse. Ele nunca escreveu sobre isso. Não era um tema. Seja o empregador uma pessoa privada ou uma agência governamental, o que importa, disse Marx, é que se trata de um empregador e numa relação de empregador e empregado com a grande maioria. Suponha que você conteste isso. Então a Europa poderia dizer à China, estou sendo dramático com você, nós somos o verdadeiro socialismo. Você é quem hesita em dar esse passo. Você ainda tem o Estado como dominante, o partido e o Estado como forças dominantes. Você tem uma mistura de 50% estatal e 50% privada, mas tanto o setor privado quanto estatal são administrados da forma que Marx, a quem vocês atribuem sua inspiração, criticava. Foram essas relações de produção que ele se opôs. Agora ele não saiu por aí especulando sobre como seria a alternativa. Ele não acreditava em fazer isso, o que eu entendo. O trabalho dele era crítica, mas a implicação da crítica é o que os Communards fizeram na Comuna de Paris em 1870, o que os bolcheviques fizeram em 1917 e assim por diante. Eles então criaram um capitalismo de Estado. Entendido. Pode muito bem ter sido a única coisa a fazer naquela época. Não estou sendo um crítico de retrospectiva. Não é isso que me interessa. Você não pode alcançar aquele estágio que Marx tinha em mente até que as condições para isso estejam maduras. Aqui está a questão interessante. Será que o perigo irônico para a Europa pode ser um catalisador para provocar questionamentos sobre mudanças que permitiriam à Europa saltar por cima do que foi feito na China? Você não vai conseguir fazer isso com tecnologia militar, nem com trens rápidos ou carros elétricos. É tarde demais. Mas na reorganização das empresas, para realizar a antiga ideia socialista, a Europa poderia fazer isso. E a questão é, será que eles algum dia terão a consciência política de si mesmos para fazer esse esforço? Se não tiverem, então acho que enfrentarão um período cada vez mais longo. Veja, se eu achasse que era apenas o Trump, então eu faria o que suspeito que muitos europeus estão dizendo a si mesmos. Ele não estará mais aqui em 3 anos, seu mandato terminará, e então voltaremos a, você sabe, Joe Biden ou algo assim. Acho que isso é um erro. Acho que você está vendo a classe dominante deste país perfeitamente satisfeita com os esforços que o Sr. Trump está fazendo. Eles não diriam da mesma forma. Ele é muito rude, direto, ignorante e grosseiro, mas não estão o impedindo. Eles nem mesmo o impedem em relação aos barcos no Caribe, o que é assassinato puro e simples. Não estão. E não ouço nenhum apoio significativo à Europa. A única área em que ouço simpatia pela Europa aqui no país é na questão específica da Ucrânia. Sim, há um apoio considerável dentro dos Estados Unidos à insistência europeia em manter essa guerra, mas ele está diminuindo a cada dia. E em determinado momento, isso sairá da arena política, porque não haverá pessoas suficientes defendendo essa causa. Sim, não, acho que isso também foi um erro na primeira administração Trump. A suposição de que tudo voltaria a ser como antes. Mas acho que eles sempre presumem que Trump é o principal problema, em vez de um sintoma de algo mais amplo. Porque também havia a suposição de que, bem, como Trump poderia se afastar do JCPOA com o Irã, ou porque ele iniciaria uma guerra econômica com a China. Mas quando Biden assumiu, ele seguiu as mesmas políticas. Então,
Eu realmente acho que a OTAN está mais ou menos acabada. E é por isso que também fico um pouco frustrado com a incapacidade da Europa de se ajustar. Sabe, a decisão de dividir novamente a Europa após a Guerra Fria, expandindo a OTAN, esse foi essencialmente o preço que tivemos de pagar para manter a posição de liderança dos Estados Unidos na Europa. Mas agora que a OTAN está em declínio e os Estados Unidos querem se desvincular da Europa, a Europa precisa se diversificar. Parece que agora há uma oportunidade de corrigir alguns dos erros que cometemos. Começar essa Guerra Fria com os russos, por exemplo. Mas esse é um argumento impossível de vender na Europa hoje em dia. Eles simplesmente não se importam mais. Mesmo que os Estados Unidos deixem a Europa, eles ainda querem lutar contra os russos. Não está claro qual é o objetivo ou porquê. Sempre ouço o argumento de que eles estão nos atacando, fazendo guerra híbrida, que vão vir atrás de nós, mas ninguém pergunta por quê. Qual seria exatamente o objetivo deles? Quero dizer, eles estão intensificando tudo. Eles também estão reconhecendo o mundo multipolar, voltando-se para o Oriente. Mas eu queria perguntar sobre o que você mencionou antes, a Venezuela. Porque esse é um dos componentes da estratégia econômica ou de segurança nacional que levanta algumas preocupações. A doutrina Monroe deveria impedir que outras grandes potências se estabelecessem, especialmente militarmente ou por meio de colônias, nas Américas, no hemisfério ocidental. Mas isso é algo muito diferente. Trata-se dos Estados Unidos dominando praticamente todos os países. Como você interpreta isso? E isso explica algumas das políticas atuais. Quero dizer, a ameaça de invadir a Venezuela, o argumento de que a Colômbia poderia ser a próxima, a tentativa de sufocar Cuba. E agora, a Trump chegou a dizer que não descarta ataques no México se isso parasse as drogas. Quero dizer, isso é a doutrina Monroe com militarismo e esteroides. Como você interpreta isso? Militarism and steroids, or how do you interpret this? No, I think it has many. Acho que isso tem muitas raízes. Certamente está enraizado na doutrina Monroe. Eles dizem isso e é claramente parte do modo como pensam. Também acho que está enraizado naquele tipo de amargura que surge quando você é forçado a reconhecer que não pode realizar o projeto global que pretendia. Então agora você se encolhe, como dizemos em inglês americano, você se estreita, reduz a área que vai dominar, mas vai mostrar ao mundo o que significa dominação. Você fez isso verbalmente. Vou retomar o Panamá, ou vou tomar a Groenlândia da Dinamarca. Mas essas coisas são complicadas. A oposição que você não previu. Então é preciso encontrar algo um pouco mais palatável, especialmente para o seu próprio povo. E a história das drogas, maravilhosa. A história das drogas é tão falsa quanto uma nota de $3 que nem existe. Which doesn't exist. But it's in that way it's as phony as combating. Mas desse modo é tão falso quanto combater o antissemitismo nos campi universitários. Havia muito pouco antissemitismo em nossos campi. Menos de 5 anos atrás, ainda menos de 10 anos atrás. Se havia um problema, ele não era tratado por nenhuma política. Agora mal existe um problema e vocês fazem um enorme alarde sobre isso. Bem, é transparente. Vocês conseguiram fazer o que precisavam, destruir o movimento pró-Palestina e anti-Israel nos Estados Unidos, que ainda é forte, mas era ainda mais forte, especialmente nos campi, criando uma cruzada universitária alternativa que não apenas mobilizou os estudantes em torno de uma questão completamente diferente, mas também os mobilizou contra os jovens que levantavam a bandeira palestina e coisas do tipo. Então foi muito conveniente. So it was very convenient. Narco-trafficking or narco-boats. Narcotráfico ou narcolanchas é a mesma coisa, é pura falsidade. O país sofre com uma epidemia de heroína sintética que mata de 70 a 80 mil pessoas por ano neste país. Muitos jovens, muitos deles filhos de adultos que votam no Trump, porque não têm futuro, não têm emprego, nada está voltando. O sonho americano está completamente fora de alcance. Agora temos esse problema de falta de acessibilidade econômica na América.
O presidente anda por aí falando sobre isso. A verdade é que este país está encolhendo, estamos escorregando. A guerra na Ucrânia está sendo perdida. E sim, você pode culpar os europeus. E sim, você pode culpar Zelensky. E agora temos manchetes todos os dias sobre corrupção em torno do Sr. Zelensky. Claro, claro, claro. Around Mr. Zelensky. Sure, sure, sure. But it's a problem. And that problem is we can't. Mas é um problema. E o problema é que não podemos ter sucesso militarmente. Precisamos vencer alguma coisa. E é por isso que é importante ter uma guerra com a Venezuela ou com Cuba. E pode ser sangrenta. Nem seria tão ruim assim, porque permitiria muitos cortejos fúnebres, e o presidente poderia marchar atrás dos caixões dos soldados, que tentando ajudar seus jovens compatriotas a evitar as drogas, morreram em uma selva na Venezuela. Tudo isso está sendo intensificado. Então, resposta longa. Sim, acho que esse é o comportamento de um país privado de seu papel de império global, e agora determinado a compensar isso, restabelecendo agressivamente sua dominância na América Latina. Its dominance in Latin America. And I think you're seeing an initial. E acho que o que você está vendo é uma reação inicial de medo. E o medo não é o que você pode imaginar. O medo é de cada país latino-americano em relação aos outros. Qual deles se tornará o amigo dos Estados Unidos e assim receberá ajuda para destruir e derrubar aqueles que não são amigos dos Estados Unidos? E esse é o medo. Junto a esse medo, até agora não declarado, e acredito que seja o sentimento mais forte, está a ideia de que isso não pode acontecer. Nós, a América Latina, sofremos a condição colonial no século XIX. Começamos com os espanhóis e os portugueses lá nos séculos XV e XVI. Back in the 15th, 16th century, then we had European colonialism, a little bit different. Depois tivemos o colonialismo europeu, um pouco diferente. Colonialismos de povoamento de vários tipos. Nos séculos XVIII e especialmente XIX e XX, passamos a viver na era do anti- ou pós-colonialismo. Isso é algo muito, muito poderoso. E não acho que os Estados Unidos a longo prazo terão sucesso ao se posicionar como a negação disso. Acho que o que eles farão, porém, é infundir aquela parte do mundo com muitas Gazas, porque esse é o modelo. Israel e Palestina representam um colonialismo de povoamento que chega 2 ou 3 séculos tarde demais. Os britânicos puderam fazê-lo na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na África do Sul, e assim por diante. Canada, the United States, South Africa, and so on. But they could do it then. They can't do it. Israel's trying to... Mas eles podiam fazer isso naquela época. Agora não podem mais. Israel está tentando fazer isso agora. É por isso que aquelas pessoas nunca vão desaparecer. Elas não se sentem sozinhas. São bombardeadas todos os dias, mas continuam lá. Elas têm essa convicção. Nós vamos conseguir isso, eventualmente. Talvez não vivamos para ver, e nossos filhos possam perder um braço e tudo mais, mas nós somos o futuro, não Israel. E Israel tenta dizer ao seu povo, nós somos o futuro, e a maioria dos israelenses não acredita nisso. Conversei com um diplomata israelense não faz muito tempo, e tudo o que ele conseguiu me dizer foi, se formos destruídos, levaremos o mundo inteiro conosco. Um conceito assustador, mas que segundo ele estava claro e presente em sua mente como membro da burocracia israelense. That's a crazy way of looking at the world. Essa é uma maneira insana de ver o mundo. Deixe-me fazer só mais uma pergunta sobre a doutrina Monroe, porém, porque toda a suposição seria de que se os Estados Unidos conseguirem negociar com as outras grandes potências para que fiquem de fora, então os Estados Unidos buscarão dominar. Mas o problema dessa abordagem é que ela ignora, ou até rejeita, a autonomia dos países da região. Quero dizer, o Brasil não é um país pequeno. A ideia de que eles podem simplesmente ser intimidados a sair do BRICS e se alinhar nem precisa envolver ataques diretos ao Brasil. Só a ideia de bombardear a Venezuela ou ameaçar a Colômbia. Quero dizer, parece que isso poderia gerar muita mágoa na região em relação aos Estados Unidos, o que poderia ser aproveitado por uma potência rival. Então, como você vê o futuro da América Latina? What do you see in the future of Latin America, though? I see exactly that. I see exactly what you said. I think we are... Eu vejo exatamente isso. Vejo exatamente o que você disse. Acho que já estamos vendo isso acontecer.
Não sei exatamente o que os russos e os chineses forneceram a Maduro na Venezuela, mas entendo que há navios, chineses com certeza, mas até russos, nas águas por lá também. Houve entregas de mísseis, quero dizer, eu não ficaria nem um pouco surpreso se os americanos desembarcassem e descobrissem um nível de armamento nas mãos do exército venezuelano para o qual não estavam preparados. Seja porque não sabiam, não acreditavam, ou achavam que era falso, ou qualquer outra desculpa que deem. Não, você está absolutamente certo. Esses países, vendo o que está na pauta, considerando o Sul global, o anticolonialismo, o pós-colonialismo, tudo isso, vão buscar a ajuda da Rússia, do their breaks, e vão ter. Você já pode ver isso. Olhe as estatísticas. No último ano, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 29%. Mas o total das exportações deles é maior do que era no ano passado. Sabe o que isso significa? Significa, e não foi a Europa que explica isso, que as exportações da China para os BRICS, basicamente para o resto do mundo, cresceram mais do que as exportações para os Estados Unidos diminuíram. Aí tá. Essa é a opção. As pessoas precisam lembrar que uma das coisas que os Estados Unidos sempre fizeram foi usar sanções e basicamente amedrontar um país ao sancionar seus bancos ou suas exportações ou importações para que ele tivesse que obedecer. Agora não mais. Não mais. E por isso eles vão se sentir, com razão ou não, muito mais livres para fazer outro acordo que escape das sanções. Isso significa que os Estados Unidos terão que usar o exército em todos os lugares. Eles não podem fazer isso. Não têm forças armadas suficientes para isso. Não podem fazer isso. Então o que vão fazer agora? Vão ter que estabelecer prioridades. Vão ter que fazer uma triagem, onde vão lutar em algum lugar na periferia da Europa, no Oriente Médio. Vão ter que aumentar a ajuda a Israel. Vão enfrentar uma disputa em Taiwan e lutar na Venezuela. Está se tornando demais. E, aliás, esse é o problema típico de um império em declínio, o excesso de ambição. Ele não consegue fazer o que é necessário para manter o império funcionando. Então tenta, enfraquece, e essa fraqueza é aproveitada por um concorrente ou por uma colônia rebelde. E então precisa lutar novamente. E é essa a situação em que estamos. Esse é sempre o problema com sanções excessivas por um longo período de tempo. O resto do mundo para de usar suas tecnologias e suas indústrias. Eles se desligam das suas cadeias de suprimentos, encontram novos corredores de transporte, desenvolvem novos bancos de desenvolvimento, usam suas próprias moedas, seus próprios sistemas de pagamento, seguros e bolsas de commodities. Quero dizer, tudo pode ser substituído se a dependência econômica for transformada em arma. Esse é o problema, eu diria, dos hegemones em declínio. E acho que os europeus, é claro, também cometeram alguns grandes erros. De novo, poderíamos ter falado por muito tempo sobre isso, confiscar os ativos russos, mas a ideia de que eles realmente vão implementar uma regra exigindo uniformidade para liberar o dinheiro, sem chance. No futuro, sabe, a Estônia não vai permitir que centenas de bilhões sejam devolvidos à Rússia. Quero dizer, isso é simplesmente não. É completamente insano que eles realmente estejam seguindo por esse caminho. Quem, em sã consciência, permitiria que qualquer um de seus fundos soberanos passasse pela Euroclear novamente no futuro? Mas não, eu acho que... Acho que não é um grande salto. Veja, eu moro aqui na cidade de Nova York. Uma das principais ruas de Nova York se chama Quinta Avenida. É uma área de compras muito popular e muito cara. É famosa. Se você andar pela Quinta Avenida à noite, a maioria das janelas dos prédios altos dos dois lados da rua está apagada. Então é isso. Está de noite. Mas não há ninguém nesses apartamentos. Alguns estão iluminados, mas a maioria não. E o corretor de imóveis vai te explicar. Tudo é de Nautranguedo. This is all foreign money. They buy an apartment here
because it's a Eles compram um apartamento aqui porque é uma forma segura de estacionar o dinheiro. Se você for uma pessoa rica da Malásia, ou sabe, do Togo ou do Panamá, não importa. Você compra um apartamento, vê o valor dele subir e é um lugar maravilhoso. O seu governo não pode tocar nele. Ninguém que o incomoda por causa dos seus bens pode tocá-lo. Seus filhos podem vir a Nova York 1 ou 2 vezes por ano para fazer compras e ficar no apartamento, porque ele é limpo todo mês. Pois bem, todos esses estão sendo vendidos agora. Essas pessoas ricas perceberam que se é possível transformar fundos soberanos em armas, quem vai controlar quando deixar de ser legal um estrangeiro possuir um apartamento em Nova York? when it becomes no longer legal for a foreigner to own an apartment in New York. It takes a very short time for the government of New York. O governo de Nova York leva pouquíssimo tempo para fazer algo assim. Can't be exposed here anymore. Você não pode mais ficar exposto aqui. Com certeza não pode ficar exposto à Europa, mas também não pode ficar exposto aqui como antes. Talvez você não se desfaça de tudo por aqui, mas vai reduzir seus gastos nos Estados Unidos e conseguir outro apartamento em Paris, ou em Londres, ou em Roma, ou em Nova Delhi, ou em São Paulo, porque é necessário. Não existe mais hegemonia. Acabou. Agora é apenas uma extensão de tempo a cada classe de ativos Liam Prosper. Aí estamos. Já existimos monte. To make its escape. And we're at that. We're already at that point. Well, thank you for taking the Bem, time. obrigado por dedicar seu tempo. E sim, estou ansioso para conversar com você novamente sobre isso. As mudanças econômicas agora são simplesmente extraordinárias. Estamos vendo em semanas o que costumava acontecer ao longo de anos. It's what happened in years, so That's right. And Isso mesmo, e eu estava prestes a te dizer isso. As coisas estão acontecendo muito rápido por aqui, então acho que vamos conversar novamente muito em breve. Estou ansioso por isso. I look forward to it. Certo, tchau. all right. Bye bye.